Como é importante nós termos perseverança, sermos perseverantes em oração. Uma coisa, eu já disse muitas vezes aqui na vigília online aqui, uma coisa que me fascina é ver Tiago falando, no capítulo 5, falando sobre a oração do justo. Ela pode muitos seus defeitos, mas eu acho lindo quando diz que aquele homem que tremendamente usado por Deus, chamado Elias, ele diz, Elias era um homem como nós, uma pessoa comum, mas orou fervorosamente e foi atendido naquilo que orou. Que não chovesse, não choveu. Depois, olha para que chovesse e choveu novamente. Irmãos, então, eu digo sempre que no reino de Deus não há lugar para super-homens e super-mulheres. Existe só lugar para um super-deus. É por isso que Isaías ousadamente diz, e desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, um Deus além dele que trabalha por aqueles que nele esperam. Glória a Deus. Amém, meus amados? Minha saudação em Cristo a todos os irmãos que estão nos ouvindo. Eu tenho uma palavra aqui a respeito do versículo que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7. 6 e 7. Diz o seguinte, 2 Coríntios 5, 6 e 7. Vai dizer o seguinte, porquanto andamos sempre confiantes, cientes de que, quanto ao presente neste corpo, estamos distantes do Senhor. E ele fala no versículo 7, pois vivemos por fé, andamos por fé e não por vista. Amém, meus irmãos? Nós andamos por fé, estamos sempre com confiança, porque nós andamos por fé e não por vista. Aleluia. Esse é o grande desafio do cristão, da igreja. A igreja, ela mostrar, ela ser notada, denotada, ser falada, ser reconhecida pela fé que ela exerce. Nós da fé, nós assim procedemos, e é o normal em nós, andamos não por o que vemos, mas pelo que cremos. Não andamos por vista, mas sim por fé. O meu justo já dizia, numa época muito difícil, Abacuque disse que ora ao Senhor e vê tanta violência, vê um quadro caótico, e talvez você esteja vendo esse quadro aí. Você vê tantas notícias que causam pavor, causam susto a gente. E Paulo escrevendo aqui, Abacuque diz assim, e pediu resposta a Deus, e se colocou na torre de vigia para falar com Deus. E nós já aquele versículo claro, né, no capítulo 2, assim, se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Mas ele fala do comportamento do ímpio, diz, o ímpio, a sua alma não é reta nele. Mas lá embaixo ele diz, mas o meu justo, ele viverá pela sua fé. Paulo falando aqui, eu acho lindo que Paulo fala, se refere ao crente Abraão. O crente Abraão, se nós vemos Paulo falando sobre o crente Abraão, e diz que o crente Abraão, ele creu contra a esperança. Veja que coisa, né? Contra toda a perspectiva de esperança. Eu acho lindo também aquele cântico maravilhoso, que ainda que não haja fruto na videira, que não haja que os rebanhos sejam tomados, todavia eu me alegrarei. Alguém que é impulsionado pela fé, por a promessa de Deus. Nós não somos impulsionados por a promessa de homens, mas pela promessa desse Deus. Paulo está escrevendo aos irmãos de Corinto, e é um momento muito difícil, são tempos difíceis para o cristão, e mesmo assim o evangelho avança. Os cristãos eram perseguidos, mas Paulo escrevendo aos coríntios, dando ânimo àqueles irmãos, ele falando que, com respeito ao corpo, o corpo pede para que a gente esmoreça. O corpo ele vai pedir que a gente se acovarde, e talvez até vão nos matar. E nós vemos a convicção de Paulo, linda, lá em Timóteo, quando Paulo diz assim, estou convicto, né? Bem sei quem tenho crido, estou certo, que é poderoso. Ele diz também que combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé. Paulo sempre trabalhou essa questão do crente ter convicção da sua fé, ter convicção porque haja visto o que ele passou. Nós estamos falando de alguém que está falando hipóteses, mas estamos falando de alguém que viveu, que sentiu na própria pele
os efeitos da sua fé. E aí nós vemos o apóstolo Paulo repetindo novamente lá em Romanos, o meu justo, mesma coisa que está dizendo Abacuque, que o meu justo viverá pela sua fé. Isso influenciou Martim Lutero, nós já sabemos tudo isso. Mas o que lindo aqui é que Paulo diz assim, portanto, nós andamos, versículo 2, nós sempre andamos com confiança, não tivemos ameaça, ou temos perigo, tempos difíceis, mas ele diz o seguinte, confiadamente, quanto nesse corpo nós estamos ausentes do Senhor. Porque, irmãos, há uma necessidade do que é corrupto se investir da incorruptibilidade, do que é mortal da imortalidade. É uma necessidade normal. Nós vimos agora, poucos dias atrás, aí, a mãe do pastor, né? Rival, que partiu para o Senhor, foi promovida aos céus. Então, há uma coisa em nós, nós não sabemos quando iremos, mas temos que ter esta confiança. E essa confiança aponta para uma coisa muito séria, irmãos, pois nós não andamos por vista, mas sim por fé. Por fé. Nós somos direcionados, guiados por fé. Eu acho lindo quando o escritor dos Hebreus, no capítulo 11, versículo 27, diz que o Moisés, o varão Moisés, ele andava como quem vê aquele que é invisível, andava como quem vê Deus. Nós temos que andar desta forma, irmãos, de forma não de uma forma medrosa, nem tão pouco soberba, mas confiante, totalmente. Eu não estou falando de soberba, estou falando de confiança, de convicção de fé, de não ter medo de ameaças, com respeito ao porvir. Nós acabamos de falar aqui sobre oração, aqui no hino, né? E se demorares em nos responder, firme ficaremos sem desfalecer. Uma coisa que eu estava observando, Deus, o Senhor pediu lá em Pentecostes, quando foi assunto aos céus, diz que existiam quase 500, cerca de 500 irmãos. Ali, quando o Senhor disse, permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que aconteceu? Um espaço muito pouco de dias, nós vimos ali um êxodo, não estavam tão perseverantes, só tinham cerca de 120 irmãos. E todos foram cheios do Espírito Santo. A perseverança leva ao êxito, à vitória. E nós não andamos, é isso que Paulo está falando aqui. E ele diz que este amor perseverante de Jesus, essa obediência, o escritor dos Hebreus diz assim, que o amor de Cristo Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. E Paulo escrevendo aqui, no versículo 14 desse mesmo capítulo, no versículo 7 falando, mas no versículo 14, assim, porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convictos de que um morreu por todos, logo que todos morreram, nós morremos para o medo, nós morremos para o mundo, nós morremos, irmãos, para os encantos do mundo, nós morremos para todos nós. Aí Paulo vai completar dizendo o seguinte, no versículo de número 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, tudo, absolutamente tudo fez novo, a nossa visão é diferente, e é por isso que nós entendemos que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nós andamos por fé e não por vista. Nós estamos assim, irmãos, eu gosto de olhar, e quando fala-se assim, nós andamos por fé e não por vista, eu gosto e aprecio muito, me lembro logo de José. José vai vendido pelos irmãos, você não vê José murmurando em hipótese alguma, José exaltado lá na casa de Potifar, é humilhado, mas José continua sendo a mesma pessoa, o meio não influenciou, mas ele influenciava o meio. Amém? Olha, quem anda por fé influencia o meio, não é influenciado pelo meio. Guarde isso no seu coração. José chega e sai da casa de Potifar e vai para uma prisão. Mesmo na prisão, Deus o honra naquela prisão. Deus o honra. Então, não importa. Eu vi uma frase muito falando o seguinte, dizendo o seguinte, acho que você já ouviu ela também. Adão fracassou
no paraíso. Jesus venceu no deserto. Não importa o lugar onde você está inserido, onde você está. O importante é como você se porta no lugar. E é por isso que o apóstolo Paulo fala claramente sobre isso. Nós não andamos pelo que vemos. Não andamos por vista. Mas nós andamos por fé. Nós andamos segundo a sua promessa. Nós andamos segundo aquilo que o Senhor determina, aquilo que o Senhor tem para nós. E sabe o que é lindo, irmãos? Que eu vejo, Paulo escreve em outra carta, ele diz assim, o Senhor faz infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo esse poder que nós operamos. A nossa chamada é andarmos por fé, é andarmos na promessa de Deus, andarmos com confiança, sabedores de que nos está reservado um lugar nos céus com o Senhor. E é por isso que nós temos e devemos desejar que as pessoas tenham esta mesma confiança que hoje nós temos, pessoas que se encontram aprisionadas em vícios, aprisionadas, Senhor Deus, em costumes pagãos, em costumes terríveis, em detestáveis idolatrias, em uma vida depravada, que essas pessoas sejam libertas, que essas pessoas não andem somente pelo que veem, mas principalmente por fé. Nós andamos por fé. É maravilhoso, eu penso às vezes, fico analisando assim, quando aquele jovem que sucede a Geazi está ali assistindo ao profeta Eliseu, e o que é lindo é quando ele está assistindo a Eliseu, ele se acorda apavorado, se vê cercado por assírios, e ele diz, ai Senhor, nós estamos cercados, vamos perecer. Imagine a calma agora do profeta Eliseu levantando e dizendo com convicção, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Aleluia! Mas que conversa é essa? E o Senhor diz a ele, o profeta sabedor diz que ele não tinha uma visão como ele tinha, ele disse, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Oh, meus amados irmãos, como é importante sermos espirituais, temos visão, não temos conhecimento só de letra, irmãos, porque a Bíblia diz que a letra ela mata, mas o Espírito ela vivifica, e Jesus garantiu que as palavras que ele tinha dito a nós, as palavras dele são Espírito e são vida. Elas causam vida àqueles que abrem o coração para entender e para ouvir esta palavra. Então, quando aquele rapaz abre os olhos dele, realmente, ele entende a confiança, não era soberba do profeta Eliseu, era confiança, ele andava por fé e não por aquilo que ele via. Eu acho interessante, já pensou? Todo mundo apavorado, Samaria cercada, e de repente vão querer, o rei manda prender o profeta, e o profeta diz, segura essa porta aí, e ele diz, o rei manda te chamar, disse, não vou, mas volte e diga aí, que amanhã por essas horas, o quadro é diferente, o quadro vai mudar. Acho que conversa louca é essa, ela nem que abre a janela do céu, e o Senhor continua, e ele diz a ele, olha, amanhã para a tem fartura, e ele dá detalhes de fartura, que vai se comprar com pouco dinheiro, muita comida, dinheiro muito que comprava-se até fezes de pombo para ninguém morrer de fome. Amanhã tem fartura para essas horas. Quem anda por fé e não por vista tem convicção da fé que norteia ele. Eu acho interessante, irmãos, eu gostaria de falar algumas coisas que eu tenho vivido em minha vida. E uma das coisas foi até redundante dizer vivido em minha vida, eu tenho evidenciado em minha vida algumas coisas de fé. E nós estamos na nossa construção na igreja, anos atrás, e chegamos em pouco tempo a um desenvolvimento da obra bem, sabe, já bem desenvolvida mesmo. Mas uma irmã chegou assim, foi levar o nosso café da manhã e disse, quando viu na metade que eles vai dar uma parada agora, disse, não vamos dar uma parada. Nós vamos continuar. Irmãos, para a glória de Deus, poucas olham para aquela irmã, chegam doações de cimento e coisas, e outras coisas mais, meus amados irmãos. Chegava telefone com gente dizendo, olha, tem oferta aí, chegando oferta para vocês, olha, eu depositei X aí, a gente glorificando ao Senhor, emocionados, perplexos,
E, irmãos, outro dia uma irmã chegou para nós e disse, nós começamos a construção, disse, pastor, me diga uma coisa, e aí a gente vai fazer comida, porque tem muitas vezes, eu não estou aqui, irmãos, dizendo isso para desdenhar do trabalho, de um jeito de alguém agariar fundos, dinheiro para conquistar, para ter dinheiro para comprar e construir a igreja, comprar, no caso, material de construção. E aí foi dito para o irmão, tem umas pessoas que fazem feijoada, outros fazem quentinha, outros fazem basaco. E Deus abençoe a multiforme e graças a Deus. Nós vivemos uma coisa interessante. Eu gostaria de compartilhar isso com vocês. E a irmã disse assim, chegou, o diácono Cícero estava comigo, o diácono Cícero, ele sai com umas engraçadas, mas essa foi maravilhosamente espiritual. Quando ela disse, aí, nós vamos fazer feijoadas, nós vamos fazer isso, fazer aquilo para vender, comida para vender, para acarear fundos para a igreja. Aí ele olhou para ela e disse, não, vocês vão fazer comida para a gente, que ainda precisa de comida para trabalhar aqui. E olha, Deus vai prover, Deus vai mandar, irmãos. E nós demos glória a Deus, aleluia. Não porque nós somos maiores, melhores que ninguém. É o agir de Deus, agindo Ele, ninguém pode impedir, Ele faz da forma dele. Quem anda por fé e não por vista está entendendo o que eu estou falando. E eu gostaria de motivar você. Talvez você tenha uma construção, talvez você tenha uma dificuldade, tem um processo aí. Eu gostaria de dizer, irmãos, você está orando confiadamente, continua. Você tem dono. Você tem dono. E você tem que se apropriar justamente dessa convicção. Não é soberba, é convicção de fé. Sempre de bom ânimo, andando sempre com confiança. Porque a palavra de Deus fiel é aquele que prometeu. A palavra é muito clara, dizendo, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aqui é maravilhoso, nós vemos isso na prática. Pessoas que nós vemos Deus mudando o quadro, fazendo coisas maravilhosas. Eu gostaria de encorajar você nessa tarde. Eu sou uma pessoa comum. Você é uma pessoa comum, mas você serve a um Deus incomum. E Deus faz coisas incomuns através e na vida de pessoas comuns, como eu e você, que andam por fé e não por vista. Aleluia! Convicção não é soberba, convicção, ânimo, é saber que não está no meu controle, está no controle de Deus. E a melhor coisa do mundo é as coisas que estão no controle de Deus. Ele sempre nos surpreende, ele sempre nos orienta, ele sempre nos fortalece, principalmente, ele sempre nos consola com a sua presença. Com a sua presença. O Armando Filho falava de uma música, guarde isso, esse louvor, ele diz assim, é uma música antiga de Armando Filho, se você tiver, talvez você não tenha, você é muito novo, mas depois pesquise, é Razão da Minha Fé. E ela diz assim, me falte água, quem ouviu, levanta a mão aí. Me falte água, alimento, suprimento para o amanhã que vem. Mesmo que falte dos meus olhos toda luz, isso é fé. Só não me falte a presença de Jesus. Me falte o ar, o mar e o sol. Se estiver tão só, não vou me abalar. Se na seara o meu trigo não produz, só não me falte a presença de Jesus. Isso é andar por fé e não por vista. Quando andamos por fé, esse amor de Cristo ele vai nos constrangendo, vai nos dando a direção, porque estamos em Cristo. Somos novas criaturas. Não vivemos mais para nós. Nós agora temos uma visão diferente. E nós não andamos por vista, e sim por fé. Meu abraço fraterno no seu coração, de um homem que é uma pessoa comum como você, mas que serve a um Deus incomum, um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Eu tenho esperado no Senhor, tenho alcançado êxito, vitória, você também, porque em Cristo somos mais do que vencedores. E Paulo diz qualquer coisa, em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. Minha gratidão a Deus, que Deus continue nos fortalecendo, nos unindo com esta convicção de andarmos por fé e não por vista. Muito obrigado, Senhor Deus. Amém por esse momento maravilhoso, com esses irmãos maravilhosos. Amém.